Na verdade, estamos a viver um momento sem precedentes para todos. Está a afetar o mundo inteiro. Os Estados Unidos estão, neste momento, também a viver a pandemia de forma mais dramática, sobretudo Nova Iorque, que está a ser muito afetado. Como é que o Nuno, estando aí enquanto líder de uma empresa, de uma organização, está a viver este momento? Como é que estão a reagir ao que se está a passar em Nova Iorque? É uma situação, de facto, que nós nunca vivemos nas nossas vidas, não só em termos humanos, como em termos, obviamente, de negócio. As nossas três grandes prioridades nos Estados Unidos é defender os nossos colaboradores. Em primeiro lugar, a saúde deles está em primeiro lugar e, por isso, a decisão já há mais de 2 semanas de trabalhar de casa, excluindo as fábricas, mas criámos as condições necessárias para, nas fábricas, as pessoas poderem operar com toda a segurança. Portanto, essa é a nossa primeira prioridade. A segunda, apoiar as comunidades onde nós estamos inseridos. E, por último, proteger o nosso negócio, porque protegendo o nosso negócio damos trabalho e evitamos consequências de despedimentos. Portanto, nós, no fundo, o que estamos a fazer é apoiar os nossos servidores, apoiar os nossos retalhistas, falar com os nossos clientes e tomar as medidas necessárias para proteger as vendas e para proteger, obviamente, a rentabilidade do negócio. Como é que, para um líder, se olha para isto de forma positiva, no sentido em que se tem que continuar a passar uma mensagem de esperança a todos os colaboradores que fazem parte da empresa, no entanto, não perdendo a seriedade e a realidade do momento que estamos a viver? Porque também para os líderes é uma nova forma de gerir, sobretudo, seres humanos. Temos que mostrar liderança, temos que mostrar que estamos, de facto, a ultrapassar uma situação muito complicada, mas vamos sair dela e temos que estar prontos para, quando toda esta crise acabar, poder aproveitar da melhor forma possível. Portanto, manter os factos muito presentes, ter transparência, a demonstrar a realidade que estamos a passar e a viver, e mostrar que há sempre luz ao fim do túnel. Over our 260 years, we've been through a lot, and we're confident if we all support each other, we will come out of this closer than ever. Now we're going to say something we never thought we'd say. Don't toast with your friends. At least not up close and personal. But remember, a toast isn't just about raising your glass, it's about raising each other. And even though we can't toast physically, we can toast virtually. Share a pint with your friend. Try a new kind of happy hour. A marca, na verdade, tem estado a acompanhar também, um bocadinho como algumas marcas estão a fazer este momento e a lançar algumas comunicações que são um bocadinho diferentes daquilo que deveria de ser ou que estava preparado para este ano. Como é que a marca Guinness está a mostrar que está ao lado dos seus consumidores e também que mensagem é que é importante passar neste momento de responsabilidade social? Nós mudámos a 180 graus as campanhas que tínhamos. Tínhamos, obviamente, uma campanha preparada para St. Patrick's, com Guinness, tínhamos uma campanha aqui a arrancar agora com Smirnoff, e o marketing abraçou a realidade nova e, em vez de tentar resistir, não, rapidamente, em 3 dias, fizemos uma campanha nova para Guinness, que chamámos We Will March Again. Portanto, no fundo, este ano não pudemos participar nas parades de St. Patrick's, mas estamos há 260 anos neste mundo e temos, a Arthur Guinness assinou um lease da fábrica de 9.000 anos, portanto temos muitos anos à nossa frente para marchar novamente em todas essas parades. E já fizemos a segunda versão dessa campanha, que lhe chamamos We Will Toast Again. Nós vamos brindar novamente e também já está preparada, já lançámos essa nova fase da campanha. E estamos também com a Smirnoff Red, White and Berry a fazer a nova versão da campanha, que vamos celebrar os valores da América e da América que vai sobreviver e que vai renascer após esta longa caminhada. A autenticidade das marcas nesta altura é muito importante, não só para o nosso consumidor, mas também para os nossos distribuidores, para os nossos retalhistas, porque todos eles precisam dessas mensagens relevantes nesta altura. Queria também perguntar-lhe se toda a comunicação que tinham pensada para este ano vai ser adiada até ao final do ano, mesmo a nível de lançamentos, tudo o que tinham previsto, ou se para já toda essa área também vai ficar de quarentena. A abordagem, a estratégia
passa por 3 fases diferentes. A primeira, assumir a nova realidade, identificar os factos e ajustar os planos. Nós passámos a investir muito mais no e-commerce e são novos hábitos que vão permanecer. Dou-lhe outro exemplo, deixámos de fazer sampling nas lojas, obviamente, deixámos de fazer ativação nas lojas e estamos a fazer mais mídia digital, mais mídia de televisão e já estamos a definir a segunda fase, que é uma fase de como é que nós vamos retomar as vendas nos bares e nos restaurantes. E a fase 3 é já pensar no plano de 2021 e em que é que tudo isto se vai, quais é que são as implicações em termos de, nós temos muita gente desempregada, nos Estados Unidos estão cerca de 3,5 milhões de pedidos de desemprego numa semana, que é brutal, nem na recessão de 2008 tivemos tanta gente a pedir auxílios para desemprego e todas essas dívidas vão ter que ser pagas pelos consumidores. E, portanto, pensar como é que nós trabalhamos a estratégia da empresa numa fase de alguma recessão ou até de alguma forte recessão que se vai dar em 2021. Vocês trabalham áreas que são muito de convívio, das pessoas estarem juntas, seja a cerveja, seja o setor das bebidas, é todo ele fortemente consumido em conjunto, em convívio, em bares, em restaurantes. Como é que se estão a adaptar também e se estão a sentir que há de facto uma quebra imediata das vendas, no sentido em que as pessoas se calhar procuram mais outro tipo de bens nesta altura e não tanto a área das bebidas em si, a cerveja, o álcool, o que for? Nós tivemos 2 efeitos muito contraditórios. As vendas nos bares e nos restaurantes, obviamente, neste momento são 0, porque todos os bares e os restaurantes estão fechados e, por isso, o que nós chamamos o canal Horeca em Portugal, que é o on-premise, tem vendas 0 e, no nosso caso, representa cerca de 20% das nossas vendas. Portanto, 20% das nossas vendas, neste momento, estão reduzidas a 0. E, durante o tempo em que os bares vão ficar fechados e, portanto, nós temos que estar preparados para, nos próximos 2 meses, termos essas vendas basicamente inexistentes. O que nós estamos a ver pelo lado positivo é um aumento muito forte nas vendas no canal de supermercados, lojas de conveniência. Acredito sim que as vendas no canal hipermercados, supermercados, lojas de conveniência vão crescer mais do que estavam a crescer e vão crescer mais nas marcas core. As pessoas neste momento não compram, não vão às compras, as pessoas neste momento vão rapidamente comprar algo que precisam, portanto é um in and out rapidamente, portanto as marcas que estão mais fortes, mais presentes na mente dos consumidores são as marcas que vão ganhar e também os formatos são aqueles que vão ganhar. Tudo está muito focado nas marcas principais, nos packs principais. Portanto, não há espaço para grandes marcas não críticas, mas sim todo o foco está naquilo que é fundamental.